Olá, turminha. Vamos chegando aqui com mais assuntos de química, ainda do nosso primeiro bimestre, né? A aula de hoje, o nosso tema é aqui embaixo, ó, processos de separação de misturas. Nós já estudamos na última videoaula, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, que essa altura do campeonato você já deve ter conceituado já essas situações. Na mistura homogênea, a gente apresenta uma única fase, eu vejo ela uniforme, não é? E a heterogênea eu consigo distinguir fases diferentes, tá? Lembrando a vocês que fases e componentes são duas coisas distintas. Na aula de hoje, nós vamos aprender alguns processos de separação de misturas. Como esse processo de aprendizado é à distância e nós só podemos utilizar as aulas remotas, então vamos utilizar aqui muitas figuras, né, como forma de exemplificar, ok? Vamos dar aqui continuidade aos nossos assuntos. Alguns conceitos. A química, como ou qualquer outra ciência, é interessante que você saiba argumentar aquilo que você entendeu, né? É o chamado aluno crítico, né? O crítico, né, no sentido de fazer a crítica, de denegrir, não, no sentido de descrever, de se comunicar de uma forma clara aquilo que você entendeu, conseguir descrever aquilo que você entendeu. Então, alguns conceitos aqui, vamos lá, galera. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obtermos determinada substância. Alguns conceitos iniciais, vou só ler aqui para vocês. Na separação dos componentes de uma mistura, a obtenção separada de cada uma das substâncias puras que deram origem à mistura, usa-se um conjunto de processos físicos denominado análise imediata. Tá? Então, pessoal, nós encontramos as misturas na natureza e utilizamos métodos para separar essas substâncias puras. Né? Lembrando que essas misturas elas podem ser gasosas, sólidas ou líquidas. E essas misturas elas podem ser também homogêneas ou heterogêneas, ok? Esses processos não alteram a composição das substâncias que formam a mistura. Então, se eu tiver três misturas ou três substâncias dentro da mistura, quando eu separar, eu vou obter as substâncias puras, né? Enquanto que na natureza eu vou ter ela misturada, tudo junto, ok? Um exemplo, água e sal. Eu posso separar a água do sal. E aí eu vou ter o sal puro e a água pura, tá? Só dando um exemplo aqui. Nem sempre apenas um método de separação é suficiente para separar todos os processos de uma mistura. Aqui é interessante, né? Por exemplo, eu tenho sal e areia, né? Se eu quiser separar o sal da areia, primeiro eu vou botar a água junto desse sal com a areia, né? Estou dando um exemplo aqui. O sal que está contido na areia vai se dissolver na água. Depois eu separo a areia da água e depois eu vou ter que separar o sal da água, tá? Então, aqui nesse último conceito aqui, ó, nem sempre um método de separação é suficiente para separar todos os componentes de uma mistura. Nós vamos ver aqui no decorrer da aula esses processos, ok? Vamos lá, dando continuidade aqui. Conceitos iniciais. A escolha dos melhores métodos para a separação de misturas exige um conhecimento anterior de algumas das propriedades das substâncias presentes. Né? É interessante que a gente conheça já algumas situações antes. Vamos entender isso melhor. Assim, se tivermos uma mistura de açúcar com areia, é útil saber que o açúcar se dissolve na água, enquanto a areia não. Então, a gente tem um conhecimento prévio, né? A gente sabe que nessa situação aqui, o açúcar, ele dissolve na areia, enquanto que a areia não se... Aliás, o açúcar se dissolve na água, enquanto que a areia não se dissolve na água. Isso é um conhecimento prévio, né? De acordo com que esse primeiro conceito aqui ele diz, né? Ó, a melhor escolha
dos melhores métodos para a separação de mistura exige um conhecimento anterior, ou seja, um conhecimento prévio. Porque se nós não soubéssemos que o açúcar se dissolvia na água, aí ficaria mais difícil de a gente dar continuidade a esse processo, né? Vamos lá. Muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, será necessário usar vários processos em uma sequência baseada nas propriedades das substâncias presentes na mistura, tá? Aquilo que eu falei anteriormente. Se eu quiser separar sal da areia, eu vou usar mais de um processo de mistura. Tá? Vamos entender isso aqui melhor quando eu estiver colocando exemplos, tá? São só conceitos iniciais. Dando continuidade ainda, conceitos iniciais. Alguns dos métodos de separação são tão comuns que nem pensamos neles como processo de separação. Todo dia, esses processos de separação estão na rotina de muita gente. E a gente nem para pensar que aquilo é um processo de separação. Você vê aí a catação, por exemplo, né? Ó, alguns exemplos. A escolha dos grãos de feijão para uma feijoada no domingo. Você está tirando o feijão bom do feijão ruim, está separando. Então, é um processo de separação. A remoção da casca do amendoim torrado por sopro, tá? Usando o sopro para separar a casca, né? O vento, a ventilação. Separação das moedas em função de seus tamanhos nas máquinas dos bancos, né? Aí é a tamização ou peneiração também, né? A gente utiliza. Então, ó, catação, ventilação e peneiração são processos que são usados rotineiramente no nosso cotidiano, né? E a gente nem se toca, né? Vamos estudar agora alguns desses principais processos de separação. Vamos lá. Método de separação de misturas heterogêneas. Ó, tá aí, a mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase, né, galera? Ó, não quer dizer que eu vou ter componentes diferentes. Aqui a água e o gelo, eu tenho uma substância, mas duas fases, né? Que o gelo e a água é fase. Tem uma sólida aqui, ó, também o granito, né? Que eu tenho várias substâncias nos granitos e eu consigo identificar porque tem cores diferentes. Então essas três situações aqui eu tenho misturas heterogêneas, tá? A palavra hétero quer dizer diferente, ou seja, eu consigo distinguir através das cores a composição, na realidade, as substâncias presentes nessa mistura. Embora eu não saiba o que é, mas eu consigo dizer que eu tenho mais de uma substância nessa mistura. Vamos lá. Sólido e sólido. Eu tenho uma mistura que envolve sólidos. Os exemplos, ó, é bom que você até dê um pause nisso daí. Se quiser copiar, é interessante, porque você vai precisar muito. Ó. Métodos de separação de mistura para separar sólido do sólido, uma mistura sólida. É a catação, a ventilação, a levigação, a separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Nós vamos ver alguma dessas situações, tá? Se você quiser dar um pause aí no vídeo, você pode copiar, que nós vamos ver exemplos de cada situaçãozinha dessa aqui. Esse método aí é para separar sólido do sólido. Para separar sólido do líquido, a gente usa decantação, centrifugação, filtração simples e filtração a vácuo. Aí a outra é líquido-líquido, a decantação, e gás sólido, decantação e filtração. Vamos ver esses processos aí, você tem que entender. Quando cair as questões na prova, você vai saber qual método de separação utilizar, tá? Se quiser dar um pause aí no vídeo e copiar, isso aí é interessantíssimo para melhorar o seu aprendizado e seu entendimento em resoluções de exercícios futuros, ok? Vamos lá. Métodos de separação de misturas homogêneas. Essas aqui são aquelas misturas que eu não consigo distinguir as fases, tá? Vamos lá. Sólido líquido é a evaporação e a destilação. Líquido líquido, a destilação fracionada. E gás gás, liquefação fracionada e a dissolução, tá? Também pode dar pausa aí no vídeo e copiar essas observações aí. A cromatografia, análise cromatográfica, nós vamos estudar isso não, tá? É um pouco mais complexo, nós não vamos estudar isso não.
Ó, a catação, simples, né? Você vai separar, utilizar aqui sólido do sólido, né? Você pode ver aí, tem as vagens mais claras e outras mais verdes, né? Você pode utilizar a catação. É um método de separação bastante rudimentar, usado para a separação de sistema sólido-sólido. Baseia-se na identificação visual, né? Você consegue ver dos componentes da mistura e na separação manual ou com auxílio de uma pinça. É o método usado na limpeza do feijão antes do cozimento. Alguns exemplos, né? A catação. A peneiração, né? Você peneira aí, é muito comum, né? Você utiliza os grãos maiores e os grãos menores, né? Usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes, né? Tamanhos diferentes, através das peneiras, né? Utilizada aí para peneirar areia, por exemplo, você separa a areia fina da areia grossa, né? Industrialmente usa-se conjuntos de peneiras superpostas que separam as diferentes granulações. Você vai diferenciar aí sólido só pelo tamanho, tá? Ventilação é através do vento, você vai utilizar o vento, né? É método de separação para sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar, o vento, né? Aqui para nós utiliza muito, às vezes as pessoas utilizam para separar o feijão da casca, né? Que até a subia faz chamando o vento, que eu não sei se chama, se funciona realmente, né? Quando eu faço isso aqui, quem vem é os cachorros, mas os caras usam, né? Então, acredita e dá certo, então bola para frente. A ventilação utiliza o vento para separar geralmente as cascas, né, de algumas sementes. É um bom exemplo a separação das cascas de grãos de arroz, amendoim, torrada, aqui separa o feijão das cascas, né? Mais comum aqui, final da lavoura, da safra. Vamos lá, a levigação, esse processo a água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usado, por exemplo, para separar areia e ouro. Areia e ouro. A areia é menos densa e, por isso, é arrastada pela água corrente. O ouro, por ser mais denso, permanece no fundo do recipiente. Então, a levigação é através de uma corrente de água bem lenta, né, para separar o material menos denso do mais denso. Aí o mais pesado do menos pesado. Para separar areia e ouro. Como o ouro é mais denso do que a areia, né, utilizando uma leve corrente de água, ele só arrasta só a areia, ficando só o pozinho do ouro. Tá? Vamos aqui. Decantação. Você observa aqui na figura que eu tenho aqui uma mistura heterogênea e um líquido verde e outro mais claro em cima. A decantação é assim, ó, permite a separação de líquidos immiscíveis, ou seja, não se misturam, tá? Que não se misturam, ou de um sólido precipitado no líquido. Ou seja, o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar em cima. Essa é o que a gente chama de decantação. Por exemplo, quando a água suja, né, que está baldeada, usando assim um termo bem rudimentar, para que a gente possa entender, a água barrenta, quando a gente deixa ela em repouso, aquela sujeira deposita-se no embaixo do recipiente e a água limpa fica em cima. Tá? Só dando um exemplo aqui de que seria decantação. É quando a parte mais densa fica embaixo do recipiente. A fase mais densa deposita no fundo do recipiente. Pode ser feita de duas formas. Verte-se lentamente a mistura em outro frasco, com auxílio de um cifrão, que é um cifrão, esse camaradinho aqui, né, que você pode abrir ou fechar, né? Transfere-se a fase menos densa para o frasco. Então você pode abrir isso daqui através de um funil, ó. Aí vai descendo para separar o líquido verde do líquido mais claro. Quando sair todo o líquido verde, você fecha esse cifrão aqui e fica só apenas a parte clara. Aí você separa através da densidade, da decantação, né? Vamos lá, filtra. Isso aqui é muito simples, né? Quando a gente se coa café todo dia, a gente usa isso, né? Filtra o café, você está separando o pó do líquido, né? Ó, é um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano, né? É usado para separar um sólido de um líquido ou sólido de um gás.
mesmo que o sólido se apresente em suspensão, tá? Vamos lá. A mistura atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. Então, acredito que filtrar nesse sentido aí, a parte mais grossa, né, vai ficar de um lado e a parte mais fina, dizendo assim, né, menos densa, ela passa, utilizando aí através da filtração. Um exemplo disso é coar café, né? Quando a gente coa café, a gente separa o pó do líquido, ok? A preparação do café, o uso do aspirador de pó são exemplos de filtração, tá? Vamos lá. Evaporação, né? Você evapora a água através a evaporação. Ela é um processo natural, né? A água evapora. É diferente de ebulição, quando você ferve, tá, galera? Evaporação é um processo natural. A água passa do estado líquido para a forma de vapor lentamente, tá? Você vê aí na figura sal, né? Que é como eles adquirem o sal, separar a água do mar, né? Pega a água do mar que contém cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A água evapora, eles botam em tanques, né? Essa água evapora através do calor e ficando só o sal de cozinha. Mas o processo mais rápido é a evaporação quando você bota para ferver. Então, método de separação de mistura sólido-líquido por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. Então, evaporização e cristalização, você pega a água, né, com sal, evapora só a água, fica só os cristais que são o sólido. Então, evaporação e cristalização é a mesma coisa, tá? Em recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando-se o sólido. Nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar, através desse processo, ok? É a figurinha aí. Centrifugação. Vamos lá. Centrifugação é quando você bota e gira, tá aqui, um tubo de ensaio, né, com globos vermelhos, né? Você gira ele, gira. Aí isso aqui fica mais denso, fica embaixo, né? Ele acaba decantando e o que fica menos denso fica em cima, né? A centrifugação. Vamos lá. Ó, usado para separação de misturas de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca a obstrução dos poros do filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido, ok? Tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga. A centrífuga ela só faz girar, tá, pessoal? Gira, que os faz girar em posição quase horizontal a grande velocidade, aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo do recipiente, tá? Sublimação é um processo físico, né? Onde o líquido ele passa para o estado de vapor, sem passar. O sólido passa para o estado de vapor sem passar por líquido, né? É um processo físico, né? Físico, a gente estudou isso já. Sublimação é a passagem do sólido diretamente para o gasoso. Olha aí. Usado apenas um dos sólidos, sublima. Usado quando apenas um dos sólidos sublima, passa para o estado gasoso, quando aquecido. São substâncias que podem ser separadas por sublimação: iodo, enxofre e naftaleno. Só essas três aí, o iodo, o enxofre e o naftaleno, passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Só essas três, viu? Mais recentemente, tal propriedade passou a ser usada na impressão de camiseta, né? A galera faz assim, ó. Com uma impressora especial é preparado um desenho em uma folha de papel e, através de uma prensa térmica, a tinta sublima e se transfere para o tecido, tá? A sublimação chamada. Tem a vantagem de não desbotar, mantendo a tonalidade original.
destilação simples. Aqui é interessante esse processo para separar líquidos líquidos, né? Ó. Método usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida no solvente e não se deseja perder este último, como ocorre no processo de evaporação. Dessa forma, o solvente é resfriado, condensando, sendo recolhido em outro lado. Vamos lá aqui, ó. Suponhamos que aqui eu tenho álcool e água, né? Ou água e açúcar. E eu quero separar a água e o açúcar, ou eu quero separar a água do álcool. O que acontece? Eu boto os dois aqui líquido. Aqui eu tenho um termômetro medindo a temperatura, porque como são substâncias diferentes, cada substância tem um ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição é quando ele muda de um estado para outro, ou ponto de fusão. Aí, quando chega, né, no ponto de transformação, um dos dois das substâncias evapora. Quando ela evapora, através aqui desse tubo, ele é condensado, ou seja, resfriado. Esse vapor ele é condensado, e o que significa condensação? A passagem do gasoso para o líquido. E aí eu recolho aqui ele na forma líquida. Vamos supor que aqui eu tenho água e álcool, né? O álcool ele evapora antes da água. Aí quando chega, eu aqueço. Quando chegar em 78 graus, o termômetro vai marcar aqui, esse álcool vai evaporar. O vapor passa por esse tubo aqui, que ele se condensa. Quando chega aqui no final, ele vira líquido. Aí eu separo a água, que fica desse lado, e o líquido desse lado, que é o álcool, tá? Aquece a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente, né? Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de fusão do sólido é muito mais elevado do que o do solvente, ok? Vamos lá. A destilação fracionada. Essa destilação você separa através da evaporação também. Só que aqui você tem, por exemplo, o petróleo. No petróleo você tem o gás de cozinha, você tem a gasolina, você tem o asfalto, você tem o óleo diesel, você tem a graxa. E aí cada substância dessa tem um ponto de fusão. E toda vez que chega, né, no ponto de evaporar, aí evapora só uma das substâncias. Então eu tenho 4 substâncias aqui dentro. Aí cada vez que uma evapora, eu tenho uma fração desse todo. Por isso que a gente chama destilação fracionada. É quando eu tenho uma mistura com 3 ou 4 ou 5 componentes e eu separo cada um através do ponto de ebulição. Por isso chama destilação fracionada. Cada mistura que eu separo, eu estou conseguindo tirar uma fração do todo, ok? Olha o que, é que a gente tem aí. Método usado para separar a separação de mistura de líquidos. Quanto mais distante dos pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, com o acréscimo de uma coluna de fracionamento, destilação ou retificação. A separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição, ou seja, o que evaporar na temperatura mais baixa é o primeiro que vai ser separado. Depois, à medida que eu for aquecendo, aí for atingindo o ponto de ebulição, eu vou separando até que eu obtenha nenhuma das substâncias no final, ou apenas uma, né? Aí está aí a destilação fracionada, por exemplo, nós temos aqui o petróleo, né? Aí separa aqui, ó, a 20 graus o gás butano, a gente tem aqui o querosênio, o combustível diesel, né? Óleo aqui para aquecimento e óleo pesado. Você tem aqui substâncias separadas pelo ponto de fusão. Aqui você tem as temperaturas em que eles começam a evaporar, tá? A destilação fracionada. Ó, esse processo é muito usado principalmente em indústria petroquímica. Pega o petróleo e separa todas essas substâncias aí, né? Para a separação dos diferentes derivados do petróleo. Neste caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. Esse processo também é muito usado no processo de obtenção de bebidas alcoólicas, alambique, tá? Separação magnética, a gente usa o ímã, né? Também chamado de imantação. Nesse método de separação, um dos sólidos é atraído
por um ímã, né? Aí você tem aqui no lixão, por exemplo, um ímã grande. Aí tudo que for de metal é atraído pelo ímã, separando através da imantação, né? Magnetismo. Esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como por exemplo, separar do lixo objetos de metal que são reciclados. Né? Tá aí a exemplificação, a figurinha aí. Outro exemplo simples é a separação de linha de agulha através de um ímã. Tá? Dissolução fracionada, diferente de destilação fracionada. Dissolução. Olha aqui, ó. E eu tenho aqui sal e areia, tá? Eu adiciono a água, aí eu vou dissolver. O que? O sal vai dissolver na água. A areia fica, né? Aí o que acontece? Eu vou ter água, eu consigo através de um funil ou de uma filtração separar só a areia, né? Eu vou coar esse líquido sólido passando só a água e o sal. A areia fica no filtro ou em um pano, como vocês queiram, tá? Aí eu separo e retiro a areia. Aí eu tenho aqui só água e sal. O que eu faço? Eu evaporo. O que acontece com a água? A água vai sumir, ficando só apenas o sal. Então, dissolução fracionada. Eu usei aqui mais de um método, né? Dissolução, filtração e vaporização. 3 métodos de separação de mistura. Aquilo que eu falei lá no início, tá? Mais de um, às vezes, para separar uma mistura é necessário utilizar mais de um método, ok? Também é conhecido como extração por solvente. É usado quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente. A mistura areia mais sal é um bom exemplo de aplicação para este método. Adicionando a água, obtém-se a dissolução do sal, solubilização do sal. Após a filtração, a areia é separada bastando realizar uma destilação simples, ou evaporação, para se separar o sal da água. Ok? A cromatografia, nós não vamos estudar isso. Então, a gente fica por aqui, tá ok? Aí, vou passar um exercíciozinho bacana e até a nossa próxima aula. Forte abraço a todos.